Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. É uma honra ter você aqui comigo. Neste canal nós falamos sobre filosofia, literatura, tudo que envolve o mundo da cultura e dos livros. No vídeo de hoje nós falaremos sobre justamente livros, sobre leitura. Antes de nós iniciarmos de fato esta conversa, eu convido você a se inscrever aqui neste canal e se inscrever também na minha newsletter no Substack, porque por lá eu solto vários textos sobre esses assuntos e sobre assuntos correlatos. Por lá eu aprofundo mais no Substack, porque em um texto dá pra gente trazer um pouco mais de profundidade. Então seria uma honra ter você também por lá. Antes de nós entrarmos de fato no assunto e sem muita enrolação, gostaria aqui de fazer uma contextualização com você sobre a situação geral da leitura no Brasil, que é, pessoal, não podemos fingir, uma situação extremamente delicada e muito preocupante já há bastante tempo. Porque, por um lado, nós vivemos em um país em que as pessoas não têm o hábito de ler, e isso é uma questão quase indiscutível porque se trata de pesquisas. As pesquisas dos últimos tempos têm comprovado isso de uma forma muito assertiva. O número de leitores está caindo muito comparado com o que nós tínhamos no passado. E o pior é que no passado nós não tínhamos assim tantos leitores. Só que o que já não era tão bom está ficando cada vez pior e a leitura está se tornando uma atividade cada vez mais rara. Recentemente teve uma pesquisa que mostra que a maior parte da população brasileira é uma população não leitora. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente os números, mas 53% dos brasileiros não são leitores e apenas 47%, segundo a pesquisa, são leitores. E vale ressaltar um ponto que, segundo essa pesquisa, os critérios utilizados são bastante amplos, por assim dizer, porque considera como leitor uma pessoa que leu um trecho pequeno de livro nos últimos 3 meses. Então, olhando para os dados, é uma situação preocupante. Só que o pior é que isso fica ainda mais complicado na medida que nós, quando olhamos, por exemplo, para o tempo de tela. Algumas pesquisas já mostram que o Brasil ocupa os primeiros lugares quando se trata de utilização de tempo de tela, utilização de celulares e outros dispositivos, especialmente as redes sociais e o Instagram, que é uma rede que é, na minha opinião, muito problemática, e depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre o Instagram e depois eu farei isto. Mas, inicialmente, nós precisamos entender essa questão para a gente unir essas duas coisas. Nós temos, por um lado, um povo que passa muito tempo diante das telas e, por um lado, nós temos uma diminuição do número de leitores. Esses dois dados não são à toa. E tudo isso nos leva à seguinte conclusão: o Brasil está se tornando cada vez mais um país inimigo dos livros, um país em que a população lê muito pouco e aqueles que lê, uma boa parcela desses, leem mal, leem livros de péssima qualidade, o que é também um problema para um próximo vídeo. Mas essas questões nos levam a questionar por que eu deveria ler e por que eu deveria adquirir este hábito. Existem muitos motivos e a leitura, como eu comentei no início desse vídeo, ela é poderosa e ela pode mudar as nossas vidas, e na verdade ela muda as nossas vidas. O primeiro motivo que eu acredito nisso, e eu acredito piamente nisso, é que a leitura, diferente das outras atividades, é uma leitura que é genuinamente humana, ela é exclusivamente humana. Ou seja, na medida que nós lemos, nós nos tornamos mais humanos. É muito comum, por exemplo, hoje, as pessoas se preocuparem, por exemplo, com a saúde física, praticarem algum tipo de atividade física e assim por diante. Isso é ótimo, é perfeito e deve ser feito. Porém, o exercício do intelecto é aquilo que nos diferencia de todos os demais animais da natureza. Nós somos essencialmente isso, nós somos pessoas que precisam utilizar o intelecto. E a atividade que mais favorece isso, que mais nos torna humanos nesse sentido que eu estou utilizando, é a leitura. Então, na medida que nós nos afastamos da leitura, nós nos tornamos menos humanos, porque nós não estamos exercendo plenamente uma capacidade que nós temos, que é a capacidade do intelecto, da nossa percepção da realidade,
a nossa capacidade de entender, de nomear as coisas. A leitura é quem melhor nos auxilia nesse processo. E uma pessoa que não lê, ela se desumaniza. Ela se torna, nesse sentido, podemos dizer, menos humana, porque ela não está exercendo aquilo que ela tem como capacidade inata. O segundo motivo, e também que é uma coisa praticamente comprovada pela ciência, é que a leitura aumenta a nossa capacidade de concentração. Ela aumenta necessariamente também a nossa inteligência. Porque percebam, pessoal, uma coisa está necessariamente ligada à outra. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que reclamam que os filhos não são tão inteligentes. E eu já percebi isso em várias ocasiões, e eu sempre respondo aos pais que, na verdade, não são os filhos que não são inteligentes. É que os filhos possuem hábitos ruins. Por exemplo, se você passa um dia inteiro olhando o Instagram, olhando coisas inúteis, sendo vítima daquele efeito dopaminérgico do Instagram, e você vai pegar um livro para ler, não há nenhum tipo de comparação em você ler um livro e você utilizar o celular. Porém, o celular, ele é uma coisa que te dá estímulos fáceis. Isso aí são coisas comprovadas e não vou nem entrar nesse mérito. Esses estímulos fáceis fazem com que nós busquemos cada vez mais aquilo e nos afastemos daquilo que envolve algum esforço. Então percebam, à medida que você adquire o hábito de ler, você está sendo forçado a se concentrar. Você precisa se concentrar. E aí acontece uma coisa absolutamente mágica, porque isso aumenta a sua capacidade de ficar focado em uma atividade. E isso anda de mãos dadas com o aumento da inteligência. Uma pessoa que tem essa capacidade de se concentrar, ela necessariamente será também, em alguma medida, mais inteligente, porque ela se tornará mais apta a exercer atividades que envolvem algum tipo de esforço. E falando nisso, esse aspecto é muito relevante porque as pessoas confundem muito e dizem que ler é uma atividade muito chata porque envolve certo esforço. Eu não concordo muito com isso, porque, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que corre, e existem várias pessoas que fazem isso, e que elas acordam 5 horas da manhã para correr. Você pode perguntá-las, você corre porque você gosta, porque isso te dá, porque isso é bom, etc. As pessoas dirão que sim, mas percebam, também a atividade de correr envolve algum tipo de esforço, assim como a leitura. Então não é porque uma coisa envolve esforço que ela é uma atividade necessariamente ruim. Esse é um ponto importante. Ler é muito bom, ler é prazeroso. O que é difícil é você descobrir esse prazer. Enquanto você não descobre o prazer da leitura, você está, por assim dizer, fechado a essa noção de que ler tem também um efeito muito prazeroso. O outro ponto, que também é de extrema importância, é que a leitura aumenta, evidentemente, o seu repertório cultural. À medida que você lê, você passa a compreender melhor a realidade. Você passa a compreender melhor as situações políticas, sociais, históricas, etc. Você pode, por exemplo, pegar uma pessoa que não ler absolutamente nada. Ela sempre será vítima das situações do momento, porque ela não compreende todas as camadas profundas que estão naquela determinada situação para ela dar uma interpretação geral para aquilo. Então, essas pessoas, elas tendem a ser vítimas. Por exemplo, você pode tentar estudar a história da política brasileira. E você pode simplesmente olhar para a política brasileira e você ignorar todo o nosso passado político. É possível entender o Brasil sem ter um repertório histórico-cultural do passado? É absolutamente impossível. Não dá para compreender a situação brasileira se você ignorar o passado. O Augusto Comte, que nem é lá uma pessoa que eu tenho tanto interesse na sua obra, mas é um sociólogo que ele diz que a vida dos homens vivos é completamente influenciada pela vida de pessoas mortas, pessoas que morreram. Por quê? Porque a influência do passado pesa sobre os viventes, pesa sobre nós que estamos vivos hoje. E isso é absolutamente inquestionável. Então, adquirir repertório cultural é você conseguir preencher certas camadas de conhecimentos que te torna capaz de entender não apenas a sua realidade política, histórica e assim por diante, mas entender você mesmo.
E entender você mesmo é extremamente importante, porque nós passamos por problemas na vida, nós passamos por dramas, situações complicadas, o luto, a tristeza, o desemprego e assim por diante. Só que percebam, pessoal, não é só nós que passamos por isso. São todos os seres humanos passaram ou estão passando por situações muito parecidas. Então, na medida que nós acumulamos esse conhecimento sobre essas situações específicas, além de compreender a sociedade, como eu comentei com vocês, nós também compreendemos a nós mesmos. Nós compreendemos as influências que pesam sobre nós, as influências históricas, hereditárias, etc. Tudo isso tem um peso muitíssimo importante. Inclusive, nesse aspecto, aqui é importante comentar uma coisa com vocês relacionado ao que o Aristóteles dizia, e relacionado especialmente à literatura de ficção. A literatura de ficção, à medida que você vai lendo certas histórias, e você pode se perguntar, mas para que eu vou ler histórias? Em que medida isso pode contribuir alguma coisa para a minha vida? E a resposta ela é muito simples. Na medida que você lê diferentes histórias, você acumula situações humanas que irão acontecer com você ou que irão acontecer com conhecidos, com seus familiares, etc. Então, percebam, o acúmulo de experiências, você mesmo vivendo pessoalmente, é muito difícil. Porque, em primeiro lugar, a nossa vida ela tem um tempo limitado e as nossas experiências são limitadas. Então, o que nos abre a diferentes experiências humanas é justamente a literatura de ficção. É por isso que o Aristóteles ele dizia que a literatura de ficção ela não serve para nos contar o que aconteceu. Quando um escritor escreve uma história, não é necessariamente uma coisa que aconteceu, mas é uma coisa que acontece sempre. Era o que o Aristóteles dizia, o homem talvez mais inteligente da história humana. Então, acumular essas histórias, acumular repertório cultural, nos torna mais humanos e nos torna mais capazes de compreender, em primeiro lugar, a nós mesmos, os nossos dramas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e compreender a realidade em torno, a sociedade, a política e assim por diante. Tudo isso nos introduz, pessoal, em uma coisa muito importante que eu chamo de a grande comunidade humana. A comunidade dos leitores é a comunidade humana por excelência, porque é a troca de experiências, de vivências, de percepções de mundo que enriquecem a nossa capacidade de entender a realidade. É por isso que eu acredito que participar dessa grande comunidade humana, você ler os clássicos, você lê Tolstói, Dostoiévski, você lê Machado de Assis e vários clássicos, você pode ir para o passado, você lê a Divina Comédia, você lê Homero e assim por diante, te possibilita, te enriquece a sua alma de uma forma que você passa a dialogar com esses gigantes que na sua luta, e quando eu digo luta, cada um desses escritores um dia lutaram profundamente para compreender as situações humanas e contribuíram cada um deles um pouquinho. E na medida que nós lemos esses livros, nós passamos a fazer parte deste diálogo universal, desta grande comunidade humana que conversa sobre os grandes temas, sobre os grandes assuntos que pautam a nossa vida e que sempre pautará, porque afinal de contas nós somos todos humanos, independente do contexto social e histórico em que uma pessoa está inserida. Então tudo isso são motivos que faz com que a literatura, a leitura como um todo, possa mudar a vida de uma pessoa. E de fato muda, porque o dia que, caso quem está me escutando neste momento ainda não tenha esse hábito profundo de ler clássicos, o dia que você lê um livro que te marcar profundamente, é praticamente impossível que você pare de ler. Aconteceu comigo, por exemplo, isso quando eu fui ler, inclusive a obra está aqui, eu não vou conseguir pegar agora, um livro do Dostoiévski chamado Notas do Subsolo, que é um livro muito complexo, difícil, etc. Mas um belo dia eu estava numa biblioteca, eu peguei esse livro e comecei a ler. E ali eu percebi que o autor estava falando de um personagem, mas que os dramas, os problemas daquele personagem não era exclusivo dele. Eram problemas que relacionavam-se inclusive também com problemas meus e de outras pessoas que eu já tinha convivido. Então, o Dostoiévski não estava apenas falando de uma pessoa, ele estava falando dos seres humanos como um todo. É por isso que eu digo para vocês,
a literatura ela pode mudar a vida de uma pessoa. O que precisa, na verdade, é apenas que essa pessoa esteja aberta, que ela esteja aberta ao diálogo, à conversa com os grandes gigantes da nossa cultura. Tudo isso, pessoal, foi uma conversa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você deixe aqui o seu like. Eu vou ficar muito agradecido que você também se inscreva nesse canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Foi uma honra ter você nessa conversa, agradeço muito e até um próximo vídeo.